2, 3, às vezes 4, 5 ou mais anos tentando engravidar. Aí a gente engravida, se realiza, planeja muita coisa. Mas o bebê nasce e vem a realidade de uma nova rotina. Eu sou Betina Ojeda, profissional de educação física, e hoje te recebo aqui no podcast Estilo de Vida no Ar para a gente falar sobre esse novo momento de vida quando nasce um bebê. Sejam bem-vindas, meninas, tudo bem? Olá! Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Sabrine Fetzner, sou psicóloga e faço parte da equipe multidisciplinar de saúde, junto com as meninas. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, então eu sou a Bruna Nogueira, enfermeira, e também faço parte aqui da equipe multidisciplinar, e é uma alegria estar aqui para falar com vocês desse assunto tão importante. Bom, então acho que a gente pode começar falando um pouquinho da mudança da parte da saúde mental das mulheres, tanto no momento da gestação quanto do puerpério. Fala pra nós, Sabrina. Bom, a mudança da saúde mental, né, realmente ela vai começando a ocorrer desde o momento que a gente sabe, né? O teste ali de gravidez, a gente começa a ficar preocupada nos 3 primeiros meses, a gente vai sentindo as alterações no nosso organismo e com isso a gente vai começando a construir dentro desses 9 meses de gestação o que vai ser, o que é o ser mãe, né? Quem vai ser esse bebê? Como que vai modificar a estrutura da minha rotina, do meu trabalho? Que impacto que vai ter na questão de assumir esse novo papel, né? E também como que vai ser os próximos momentos quando o bebê nascer. Então, muitas mães acabam realmente se preparando durante esse processo, dependendo também do grau, né, da gestação. Se é de alto risco, a mãe já tem um outro formato em relação aos pensamentos, a questão de emoção, de comportamento, que ela acaba ficando muito mais preocupada, né, justamente pela situação que ela pode estar passando. E as mães que têm um outro curso, elas acabam realmente tendo outras questões a respeito de como que vai ser o nascimento, o puerpério, né? O temido puerpério. Mas uma das coisas que eu sempre falo para as mamães que são de primeira viagem, de segunda viagem, realmente observar sobre como é que eu estava antes, né, de engravidar, se eu já apresentava, por exemplo, sinais de ansiedade, de depressão, né, se eu já tinha picos de estresse muito grandes em decorrente do meu trabalho, e se eu apresento também esses sintomas durante a gestação. Por quê? Porque quando eu não trato durante a minha gestação, por exemplo, esses sintomas que vêm aparecendo por parte tanto psicológicos, emocionais e comportamentais, na minha gestação, isso pode vir a refletir no puerpério. Porque o puerpério é uma enxurrada, né, de hormônios, acontece várias coisas e os teus órgãos estão voltando no lugar e tu tem que lidar com aquele bebê que é real, né? Um bebê que tá chorando. Eu acho que essa é a parte que é mais difícil, né? Porque a gente tem uma mania de idealizar, tanto pelos nossos sonhos, quanto pelo que é construído ao nosso entorno. E quando nasce um bebê, no final das contas é completamente diferente. Isso é uma coisa que eu, na minha gestação, eu procurei estudar muito. E desde o início da gestação, eu me lembro que eu fiz um texto no meu Instagram falando que sempre foi a prioridade respeitar o tempo da minha filha. Então, desde o nascimento, a minha filha estava sentada, enfim, não pude ter parto normal, mas eu queria pelo menos que ela rompesse a bolsa. Aí chegou num período que ela não rompeu a bolsa, eu tive que fazer cesárea. Mas as pessoas não enxergam muitas vezes que esse bebê nasce e ele é uma pessoa. Ele não é mais uma fantasia, ele não é o que a gente idealizou, ele não é o que a gente quer que ele seja. Ele é uma pessoa, ele nasce com características próprias, com personalidade desde o primeiro dia, com necessidades que a gente vai ter que suprir. Bru, na parte de enfermagem, o que tu mais identifica que as mulheres têm dificuldade ou medos no momento que nasce? Tá lá na maternidade, vai nascer independente da via de parto. O que tu vê, assim, que a gente consegue acalmar essas mães que estão nos ouvindo? Unanimamente, assim, é a questão da amamentação. Primeiro, antes mesmo de nascer, já pergunto pra gente, né, como é que é a amamentação? Porque tem muitos relatos, né, também da pega incorreta, então daí causa aquela dor, né, ali na mama. Então, elas têm também esse medo, né, de não conseguir amamentar, e às vezes é por questão do leite, né. Enfim, tem outras questões também emocionais ali. Tem a questão de muitas vezes serem mães solos. Então, também já tem essa questão de como, né, vai ser com o andamento ali da maternidade. A questão do apoio também, né? Então, a gente vê bastante nessas questões mesmo de cuidado.
Na questão clínica ali, quando a gente tem a questão do parto, eu já vivenciei, foi um momento muito interessante, assim, bem especial pra mim nessa questão, porque a gente pôde ali proporcionar um momento bem acolhedor, bem empático. Ela também estava sozinha, então foi bem especial mesmo. E a gente vê a questão, assim, não é nem tanto do medo de como vai ser, se vai ser cesárea, vai ser parto normal, mas essa questão do pós, né? E da questão de cuidados. E a gente cuida, hoje em dia tem muitos artigos falando sobre a questão também de violência obstétrica, né? Então a gente tem que garantir, quanto enfermagem, a gente tem que garantir que essa mãe seja bem segura, né? Que ela esteja em segurança, corpo físico, mental, tudo que a gente puder proporcionar para ela nesse sentido. Porque realmente as violências obstétricas aí estão já há muito tempo na sociedade, então às vezes vão se perpetuando, né? E tem muitas pessoas, inclusive, que acham normal, né? É importante a gente falar isso. Exato. Porque acham que violência obstétrica é normal. Ah, mas o médico precisava fazer tal manobra, mas a manobra nem mais é permitida. A epistomia, né? Que já dá aquele corte, né? Então já não é necessário, né? Bem contraindicado, inclusive. Mas tem aqueles anciãos, assim, já na medicina antiga que ainda querem introduzir. Então é importante que a mulher também tenha esse conhecimento, né? Do que é essa violência obstétrica. E não só isso, também o jeito de falar, né? Eu ia dizer isso, que às vezes muitos profissionais acabam sendo muito ríspidos, né? Violentos, assim, com a verbalização. E a mulher está num processo muito vulnerável, né? No parto. Então, se ela não tiver essa fala acolhedora, essa fala, digamos assim, até que empodere essa mulher na hora do parto, isso acaba trazendo muitas consequências até pro vínculo mãe e bebê depois. Mãe, bebê, né? Elas podem transferir, né? Aquele sentimento ali também, né? E podem se sentir muito desoladas, desamparadas, tristes, e isso acabar realmente fazendo com que a mulher tenha dificuldade, né? Até de falar, poxa, então eu acho que eu não fui mãe suficiente naquele momento, né? Eu não consegui fazer demais. Daí a gente entra nesse ponto que tu falou, né, Betina? Sobre a quebra da expectativa e da realidade. Às vezes a gente tem um plano de como que vai ser, às vezes pode vir a dar certo, e é o que mais a gente quer e deseja, né? E às vezes pode vir por outras intercorrências e realmente não acontecer como desejado, né? Muda no comportamento também, porque ela espera, geralmente, por exemplo, que vai amamentar. E aí, se isso não acontece, aí o bebê, por exemplo, começa com o choro, aí já acha que não é normal aquilo, né? E acredita que o bebê não tem que chorar. E o bebê, quando nasce, chora, né? Ele por chora. fome, seja por qualquer... Eu costumava dizer, quando a minha filha era pequena, quando as pessoas me diziam, mas ela tá chorando. Gente, eu sei falar. Chorar. É o jeito dela se comunicar, é isso né? mesmo. E a gente precisa respeitar isso. E isso é a primeira forma do bebê se comunicar, é o choro, né? E cabe aos responsáveis identificar que tipo de choro é esse. É um choro assim, mas a gente identifica que esse é um choro de cólica. Esse é um choro de fome. Ou daqui a pouco tu nem sabe, porque tu tá tão exausta, tão cansada, e tu bota o bebê no peito, na mamadeira, tu só quer também descansar junto com o bebê. Mas é os responsáveis. E às vezes que vão vai identificar. chorar também nessa. E não precisa ter um motivo, né? A gente tem que pensar que esse bebê passou lá 40 semanas dentro do útero, apertadinho, com uma temperatura regulada, com nutrição regulada. Ele tá no mundo fora agora. Ele tá sentindo calor, ele tá sentindo frio, ele tá sentindo mais cheiros do que ele sentia dentro do útero. E isso tudo causa... eu sempre costumo dizer assim, se pra gente, a gente vai fazer uma coisa nova. Hoje a gente vai viajar pra não sei aonde e a gente não sabe o que vai acontecer. Isso já nos causa uma estranheza. Eu não sei como é que é a estrada, eu não sei se eu vou dirigir, eu não sei se eu chego lá e o hotel ou a casa é boa. Isso nos dá um desconforto, né? Até a gente chegar lá, pode causar até uma ansiedade, né? Isso. Mas, agora se põe no lugar desse bebê. Esse bebê, ele saiu da barriga, ou ele nasceu lá do parto normal, ou ele foi tirado de uma cesárea, né? Que tem diferença, a gente sabe que tem, né? E ele foi tirado e ele não tá entendendo nada. Isso. Então, assim, não adianta a gente querer cessar aquele choro, calar aquele bebê, se ele também tá nessa fase de adaptação, né? Eu acho que as duas podem complementar bem uma outra, falando o que a gente pode esperar do primeiro mês de um bebê. Pode falar, Bruna. Então, no primeiro mês, é como eu sempre dou esse exemplo pra gestante, que ele sai de um ambiente totalmente controlado, bem quietinho, e de repente é outros cheiros, outras pessoas também. Então, é comum que nesse primeiro mês ele espere muito da mãe, ele queira sempre estar com a mãe, porque é o vínculo, né? Então, até na questão ali, vou dar um exemplo já na hora do parto, hoje em dia a gente tem um método canguru, que é quando nasce, a gente já quer fazer o primeiro contato pele a pele, né? O contato pele a pele com a mãe. Já para ela amamentar, já para ter esse vínculo, para ser ali também liberado o hormônio ocitocina, né? O nosso famoso aí, o hormônio do amor. Então,
a ligação sempre vai ser direta entre a mãe e o bebê. Então, nesses primeiros meses, é importante que entenda que realmente vai demandar um pouco mais, né, da mãe. Mas é devido também a essa falta aí que ele sente, né? Então, ele vai estar sempre buscando isso, né? Então, o choro, as cólicas também costumam vir, né? E a gente precisa ver a questão do leite também. Primeiro mês, a questão da vacinação, ter o controle ali, né, de fazer a vacinação correta ali, de acordo com o calendário vacinal. Questão de realmente, daí tem que ver se a amamentação vai ser exclusiva, depende de cada caso, né, mas não é alimentação. A alimentação a gente faz a introdução alimentar lá com 6 meses. Então, é importante ter os primeiros cuidados mesmo, né? Avaliar como é que é esse choro, se é constante, porque tem muita gente que fala, não deixa o bebê chorar porque é mania, senão vai ser mimado. E não é, você tá chorando, precisa realmente dessa atenção. Então, chorou, a gente vai lá, vai ver o que é, né? Até pra gente ter as consultas ali regulares e tá comunicando ali o pediatra, né? O que tá acontecendo. Isso mesmo. A parte da enfermagem mais assim, com esse olhar, né? No primeiro mês, a mulher, então, entra no puerpério, né? Então, assim, como eu tinha falado antes, todas essas alterações hormonais, elas vão impactar na parte tanto da parte psicológica da mulher, do comportamento, da forma como ela tem da questão da habilidade emocional, né? Então, uma hora ela tá feliz, uma hora ela tá chorando, desesperada, porque ela não sabe o que fazer com esse bebê, né? E outra, ela fala assim, nossa, consegui trocar uma fralda. Então, assim, a gente precisa entrar nesse processo de que é normal a mulher passar por todos esses processos emocionais em relação a essas primeiras semanas, né, do puerpério. Lembrando que o puerpério não é só um mês, né? Tem muitas pessoas que ainda firmam o puerpério por 42 dias, enfim. Gente, acontece tanta mudança em torno de 2 anos nesse bebê que a gente nunca tá preparada para essa nova fase. Então, a gente teve, inclusive, justamente uma por causa campanha, disso. acho que era uma campanha do governo, uns anos atrás, que era a gestação dura 1000 dias. Então, assim, a gestação não dura 40 semanas, não dura esses 45 depois do ganho, né? Então, dura até esses 2 anos de idade, tanto pra mãe quanto pro bebê, né? Isso mesmo. Não, tu vai continuar, né? Não, mas só lembrar que agora uma das mães também comentava lá com a gente, que a gente tinha um grupo de mães na época da graduação, e ela falava assim, agora, assim, com a barriga, todo mundo vem, me dá atenção, mas quando nascer, como é que vai ser, sabe? Então... e as mães sentem muito esse desamparo, né? Então, é muito importante lembrar também da questão da rede de apoio quando a mãe quiser. Também tem isso, né? Então, assim, às vezes vai atenção somente pro bebê, mas a mãe também precisa de atenção, precisa de apoio, né? Fazer uma marmitinha, daqui a pouco, filha, tu não, ou filha, ou sei lá, amiga, enfim, tu não tomou água, vem aqui que eu vou te ajudar enquanto tá ali amamentando, dando, né, o leite, enfim. Então, a mãe precisa também desse rede de apoio, se ela quiser, né? E se tiver um companheiro, uma companheira, precisa existir muita cumplicidade, muita conversa, porque o companheiro também sente, né? A pessoa que tá ali junto também sente essa transformação. Todos sentem esse impacto, né? Então, diante dessas circunstâncias, a mãe precisa ter esse espaço para ela ter uma confiança para falar: gente, eu não tô legal, né? Eu tô precisando de um tempo, eu tô precisando conseguir tomar um banho, porque se a mãe não estiver bem, ela não vai conseguir ter um vínculo positivo com o bebê, porque ela vai estar exausta, né? E eu acho que uma coisa que a gente pode falar também, fazendo um gancho com isso que tu tá trazendo, vamos parar de criar tanta expectativa e botar tanta cobrança que o que nasceu, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo. Vamos aproveitar para viver. Eu acho que passa tão rápido, né? Os 2 primeiros anos, tudo passa rápido, né? A gestação passa rápido, tudo passa rápido. Mas assim, não precisa se cobrar que leu lá, viu um curso, fez não sei o quê, que tem que dormir de tanto em tanto tempo, que tem que mamar de tanto em tanto tempo. De repente, sente mais do que propriamente vai buscar um conteúdo, né? A gente se pega muito na questão de, não, o doutor lá da internet, ou o meu pediatra, ou enfim, quem a pessoa confia para ter informações, disse que não, que a cada 3 horas eu vou ter que acordar o bebê e que eu vou ter que fazer de determinada maneira, e que eu vou ter que. E no final, a mulher se frustra, porque fica com a mulher, gente, fica com a mãe. Isso distancia, isso distancia da relação do teu filho, porque daí tu não conhece. Quem é esse bebê? Quem é essa criança? Né? Tu não sabe quem é, porque tu não fez essa vinculação, tu realmente não se dispôs durante esse período de ver como é que é, né, o meu filho. Será que ele é agitado? Será que ele é calmo? Será que ele é mais irritadiço? Será que cada vez que eu apresento coisas novas ele vai ter uma birra? Ou daqui a pouco ele é tão zen
que só passa o dia todo dormindo. Cada bebê, que nem tu falou, tem uma personalidade, tem um Exato. temperamento, Na, né? na minha consulta da minha filha, quando eu fiz por consulta de 7 dias, eu fui lá no atendimento e ela mamou, era 11 horas. Aí a médica falando comigo, tal. Daí eu falei, não, agora ela só vai acordar às 5 da tarde. A médica quase teve um infarto. A médica falou, não, tu tem que acordar ela. E eu, não, mas ela sempre faz isso. Ela mama às 11 e ela dorme até às 5 da tarde. A rotina Mas é dela. muito tempo, é muito tempo. E ela tinha, tipo, 10 dias, mais ou menos, um pouco menos, acho. E eu saí de lá e falei, não, claro, isso aí. E eu saí de lá e falei, azar, porque ela tá me apresentando esse comportamento. E eu confio que quando ela sentir fome, ela vai acordar e vai chorar, porque ela sabe se comunicar, Tu né? levantou um ponto muito importante, né? As mães acabam interferindo muito na questão do bebê. Meu Deus, ele não tá se mexendo. Meu Deus, ele tá dormindo muito. Ai, deixa eu apresentar o estímulo, porque falam que eu tenho que apresentar vários brinquedos para desenvolver a parte cognitiva. E não é bem assim, né? Porque cada vez que eu vou interferir, por exemplo, esse processo que ele tá quietinho, ou que ele tá observando alguma coisa, é o momento dele começar a abrir a janela para o mundo externo. Então, eu preciso criar esse ambiente seguro para ele conseguir desenvolver, né? Se eu acabar interferindo o tempo todo, né, dando muito estímulo, o cérebro do bebê, ele tá em transformação, tá em desenvolvimento. E então, aí- ele vai começar a se sentir inseguro, porque não tem um ambiente que seja previsível E pra aí ele, entra aqueles que colapsos respeite emocionais do ele. bebê, de chorar, de se debater, de Exato. gritar. E muitas vezes as pessoas não entendem, não conhecem, não têm a obrigação de saber que esse excesso de estímulo justamente vai gerar isso, né? mesmo. Vai gerar esse desconforto porque ele não sabe como assimilar tudo aquilo ali. Então, apresenta uma coisa de cada vez, deixa o bebê quieto. Esses tempos uma paciente que a gente estava lidando aqui nos nossos grupos, ela falou assim, eu não sei mais como entreter o meu bebê, eu não sei o que eu faço. Ele é um bebê, gente. Tu não precisa entreter um bebê. Tu isso. deixa o bebê. Ele precisa mamar, ele precisa trocar fralda, ele precisa olhar a natureza, ele precisa, às vezes, brincar, ele precisa fazer o tummy time dele lá. Mas é isso. Ele não precisa ser entretido 20 horas por dia, né? Porque isso faz mal também, esse excesso de estímulo. Isso mesmo. Não, eu ia falar, não, tranquilo. Eu vejo que eles precisam dessa rotina, assim, né? Do acordado, dormindo, comer, porque isso também vai ajudar na questão do sono, né? Que tem muitas manhãs, ele acorda muito de madrugada. Mas também é questão de ver como é que é a rotina, né? Então, pode estipular, sim, uma rotina, mas sem com muito estímulo, sem interferir nessa questão do bebê, né? E a quebra de expectativa eu vejo muito com comparações, né? As mães se comparando umas com as outras e comparando os filhos, porque o da fulana já fala e ele tem 1 ano, né? E o meu ainda não fala, então questão do falar, do andar, é sempre muito comparativo, né? Nas consultas, porque o da minha amiga já tá e o meu não tá ainda andando, sabe? E, E uma das calma. coisas que tu levantou sobre a questão da fala, por exemplo, ela só vai ser desenvolvida a partir do momento que houver uma conversa desse responsável com o bebê. Porque a gente que apresenta a língua nativa, a língua materna, né? Exato. É através da nossa fala, da nossa entonação, da nossa expressão facial que o bebê ele vai reconhecendo e vai identificando. Não adianta botar o bebê na frente da tela 24 horas por dia, ele pode vir a apresentar algumas coisas, mas o desenvolvimento da fala dele vai demorar, Tu vai falou ser atrasado. isso e eu me lembrei. Eu nunca tive muito contato com criança. E até que eu engravidei. E falei, cara, eu já estudava algumas coisas que eu gosto muito dessa área de comportamento. Estudei, na minha época de publicitária, eu estudei muito comportamento infantil. E aí eu voltei a estudar algumas coisas. E eu sempre conversei com a minha filha de igual para igual. Nunca falei nhinhinhi. Nunca fiz. E sempre conversei com ela. E aí uma vez eu tava num almoço e eu entreguei um tomate pra ela já tava na introdução alimentar, e eu falei, ó, tá aqui o tomate. E ela botou na boca, eu falei, não precisa necessariamente comer a casca, tu pode me devolver. E as pessoas em volta me olharam e falaram... E ela parou, me olhou e devolveu a casca. E eu não falei nada. Eu só ri, peguei a casca e descartei. O bebê, ele não vai te responder com as mesmas palavras, mas ele vai começar a te entender. Isso, né? os bebês entendem muitas palavras. Digamos assim, o bebê pode entender 150 palavras, mas ele vai começar por pronunciar por volta ali de umas 10, 20, gradualmente. Porque é que nem a gente quando aprende uma língua nova, né? Exato. A gente pode aprender pela escuta,
luta pela escrita, mas na hora de falar é muito mais difícil, né? Exato. Então, é assim com todo o processo da nossa aprendizagem também isso é um reflexo. Importante, então, a gente cuidar esses comportamentos e essas comparações. Isso mesmo. Bom, já indo para o final desse conteúdo, de o que a gente espera, né, quando nasce o bebê, de comportamento, enfim, o que vocês querem deixar de recado para as mães ou para as gestantes e até mesmo para as puérperas que estão nos assistindo, para elas lidarem melhor, de repente, ou cuidados, ou o que elas podem fazer, o que elas podem esperar, ou não se comparar. O que vocês deixariam de recado para elas? Eu deixaria a questão realmente de não se comparar, né? A questão realmente de focar no seu bebê, em você também. É um momento muito especial, que vai passar rápido, como a Bettina falou. Então, requer mais esse olho no olho, principalmente com o bebê. A questão de estar conversando, eles entendem. Então, mais curtir este momento mesmo, sabe? E deixar as questões, assim, de comparações, realmente não é o momento. Sempre que tiver dúvida, então, procura aí o pediatra, o teu profissional de saúde que tu confia. Mas também confiando na tua interação e criando vínculo, né, com o bebê. Deixarei isso aí de dica. É isso aí, Bruna. Não, mas eu confirmo também o que a Bruna trouxe, né? Eu acho que cada vez as mães estão se distanciando do seu maternar, da sua forma de maternar, da sua estrutura familiar, né? Daquilo que elas estão realmente, digamos assim, tá, eu consigo fazer isso, né? Tudo bem, é isso que eu consigo entregar pro meu bebê agora. Então, assim, realmente não se pressionar, né? Não ficar, assim, correndo atrás no sentido de ficar estimulando o bebê ou de ficar se autocobrando em relação a isso. E se caso começar a trazer muito sofrimento, tanto para tua questão ali de como que você tá, como está o teu bebê, tá identificando, não, mas tem alguma coisa, procure ajuda profissional, né? Isso é muito importante. Ou talvez realmente estabeleça vínculos que possam vir te auxiliar nesse processo, porque a mãe não consegue dar conta de um ser humano sozinha, né? Ela precisa ter uma comunidade em volta para dar conta desse bebê, para com certeza dar conta desse ser humano, né? Maravilha. E eu até agora que levantou um ponto pra gente finalizar. Se durante a gestação já tá difícil esse vínculo, não espera o bebê nascer também. Já procura essa ajuda profissional psicológica pra estar trabalhando nessa questão também. Porque Que tem ferramentas, né, Bru? Tem Legal tu falar isso. Tem ferramentas. ferramentas para te criar vínculo com esse bebê ainda na barriga. Então, isso é legal de falar. Ótimo. Isso aí. Maravilha, meninas. E você, mãe, vai com calma, respeita seu tempo, respeita o tempo do bebê. Para você, nada é novidade, mas para ele tá começando agora. Então, respeita o tempo dele, confia no seu instinto que vai dar certo. Espero no próximo conteúdo. Até mais.